Verão, calor e com o aumento da temperatura, a transpiração é ainda maior. Por isso, os cuidados com a ingestão de líquidos devem ser redobrados. O alerta serve para evitar as pedras nos rins. Os casos da doença aumentam bastante nessa época do ano. Se você acha que já sentiu alguma dor, é porque nunca teve pedras nos rins. Há 2 semanas, Lilian percebeu um incômodo nas costas. E a partir daí, É uma dor muito intensa na região lombar, né? Em que é diferente de qualquer outra coisa que eu já tenha sentido e que realmente a gente precisa de auxílio e orientação médica. segundo a Secretaria Estadual de Saúde, nessa época mais quente do ano, os hospitais registram um aumento de 30% nos casos de pedras nos rins. E atenção para esses dados: 6% das mulheres têm cálculo renal. Já no caso dos homens, a estatística sobe para 12%. Ou seja, nós precisamos de mais cuidados. Entre os motivos estão o baixo consumo de água, sucos e bebidas, o excesso de transpiração por causa do verão e, claro, tem ainda a prática de exercícios físicos ao ar livre, que também desidrata. Para evitar a doença, é preciso diminuir a quantidade de sal e consumir mais verduras, frutas, legumes e saladas. Ou seja, uma alimentação mais saudável. Lembrando de consumir com moderação as frituras e também as carnes vermelhas, pelo menos na época do calor. Tudo isso deve ajudar no funcionamento dos rins. Mas esse médico explica que pacientes que têm casos de pedras nos rins registrados na família precisam redobrar a atenção. Se a pessoa tem história familiar de cálculo, é muito importante que ele procure médico e faça ou um ultrassom, ou uma tomografia, algum exame de imagem que mostre se ele já tem cálculo ou não. Quem perde as funções do rim por causa do cálculo renal ou qualquer complicação precisa fazer hemodiálise 3 vezes na semana e 4 horas por dia. Situação crítica, mas que pode ser evitada, até mesmo por quem já enfrentou a doença. Deve se atentar ainda mais para os cuidados, né, como a ingestão de líquido, ter urina sempre clara, urina escura, urina muito amarelada é sinal de pouco líquido, isso favorece a formação de cálculos, de pedras. Comer menos sal, que o sal tende a aumentar a pedra, e não exagerar em proteína, sobretudo animal. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio a nutricionista Tassiana Trindade. Boa noite, Tassiana. Muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da BTV, eu que ao agradeço o vivo. convite. Como a gente viu aí na reportagem, então, ingerir líquido é ainda o mais importante para prevenir doenças como pedra nos rins? Com certeza. Tanto a água quanto o suco, os chás vão colaborar bastante para que não forme o cálculo renal. Você falou de sucos, algumas frutas têm mais líquido nelas, né? Você podia citar algumas? No caso, algumas frutas têm mais líquidos, a melancia, né, laranja, as frutas cítricas, no caso no cálculo renal, vão ajudar mais, porque por conta do citrato que evita a formação, né, a ligação do sódio com o cálcio. Então, acerola, laranja, limão, nesse caso, as frutas cítricas vão ajudar bastante. E quem já tem a pedra no rim, quais os cuidados que deve tomar, o que deve ingerir tanto em alimento quanto líquido? Como que a pessoa deve proceder? Bastante água, porque dependendo do tamanho do cálculo, né, se for um cálculo menor, vai conseguir eliminar através da urina. Agora, se for um cálculo maior, provavelmente só com cirurgia. Então, é importante continuar ingerindo água, né, bastante água, água de coco, sucos, mesmo quando já está formado o cálculo renal. A gente ouve falar muito, né? As pessoas falam da semente do tomate, do leite, coisas que causam o cálculo renal. Isso é verdade ou é uma lenda? Na verdade, o cálculo renal é formado por oxalato de cálcio. Então, não está relacionado com o leite, né? É a ligação. No caso, as pessoas normalmente costumam consumir muito sódio e isso faz com que retenha líquido e o rim não consegue trabalhar adequadamente, eliminando as impurezas. Então, está mais relacionado à alimentação rica em sódio do que até mesmo por essas leite, ou no caso, o fruto, né, o tomate. Sementes de tomate. As sementes ou sementes de outras frutas. Né? Tem que tomar bastante cuidado porque, principalmente como ele falou, no verão, a gente tem mais vias de eliminação de água do que de ingestão. Então, a gente elimina pela respiração e quando você está fazendo atividade física, você tem uma respiração mais ofegante, por transpiração
urina, então são mais vias de eliminação do que mesmo de ingestão, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Você falou do sódio, que as pessoas têm que tomar muito cuidado também, né? Eu queria que Isso. você citasse alguns alimentos que possuem mais sódio. Tem que tomar cuidado com os alimentos industrializados, porque como o sódio, no caso, é um meio de conservante, então os alimentos industrializados Sempre contêm tem. muito sódio. E alguns que têm o hábito de comer aquela feijoada, alimentos que, né, umas Mais preparações pesados. mais pesadas, aí tem que tomar bastante cuidado. Tá bom, Tassiana, muito obrigada então pela sua Obrigada. entrevista ao vivo aqui no Jornal da VTV. Muito obrigada. Uma Eu que boa noite para agradeço o você. convite.